boas-vindas aí à nossa plateia, tão bacana e tão fiel. A gente está começando o 15º Link Convida, desse ano vai ser provavelmente o último, né? Não sei se a gente vai conseguir fazer outro em dezembro, né, Giovana? Então, hoje o nosso convidado é o Hébio Machado, um grande amigo que a inovação me trouxe. Na verdade, a gente já se conectou desde a época da capacitação, também em rede. A gente acredita muito em redes, né? Que a gente se conheceu na rede de desenvolvimento de pessoas da administração pública do Paraná, em outra encarnação, né? E agora a gente veio junto para a inovação por algum motivo kármico, talvez. E eu vou apresentar o Hébio da maneira como ele gosta, né, de ser apresentado, que ele é um mineiro perdido no Paraná, que ficou 12 anos no executivo e migrou para o Poder Judiciário. Ele é pai de 3 filhotes lindos, é casado com uma pedagoga linda também, que coordena a área de políticas afirmativas da Universidade Federal do Paraná. E ele tenta unir as áreas de inovação com as análises sobre diversidade. É muito bacana o trabalho do Hébio, né? Ele é graduado em Ciências Sociais, especialista em Gestão Pública e tem como principal preocupação que as inovações do Judiciário não aumentem ainda mais a exclusão social existente na sociedade. E junto comigo e outros colegas que estão aqui também, atuante no Colab Jus, que é uma iniciativa que reúne laboratoristas do ecossistema judiciário do Paraná. E a gente já trabalhou junto. Oi, tem um microfone vazando aí. E a gente já trabalhou juntos em vários projetos estratégicos, né, como o CNJ e tudo. Então, o tema de hoje, ele é bem sensível, assim. Mas antes de começar, eu queria que a Giovana desse um oi também para o Hébio, para a plateia. Tudo bem, Hébio? É um prazer tê-lo aqui conosco. Estamos todos aqui para ouvir, para aprender com você, né? Para ver o que a gente pode fazer melhor com esse juízo 100% digital, como a gente pode atender melhor o nosso público, que é um público majoritariamente de pessoas que não têm acesso a um bom telefone, né? Vamos começar por isso, a uma boa rede de celular, Então, como que a gente pode fazer isso? Fico feliz por ver a minha colega Luciana aqui, representante que foi a precursora aí dos laboratórios de inovação. Vejo os colegas também de outros laboratórios, e é sempre um prazer tê-los, ainda que virtual. A Elaine está aqui também, Fernando, Thiago. É sempre muito bom tê-los, ainda que virtualmente, aqui no Paraná. Espero que dentro em breve a gente possa estreitar laços fisicamente, né? Então vamos ver o que a gente pode fazer assim. O Hébio eu tive prazer de conhecer fisicamente, pessoalmente, desculpa, ele fez a formação com a gente, né? Depois teve algumas atividades aqui no Paraná, então eu fico bem feliz de tê-lo aqui como convidado, tá certo? Muito obrigada e vocês têm a palavra. É verdade, né? Hoje, muitos mentores nossos aqui, Elaine, Luciana, muito legal de estar aqui. Então, vamos lá, né, gente? Então, a realidade, ontem, na aula da especialização até da Ortiz, ela comentou sobre isso, a gente tem falado muito sobre isso nesses trabalhos do CNJ, da nossa realidade atual, né, que nós temos 2 Brasis, né, na verdade. Então, de um lado, um sistema de justiça que utiliza alta tecnologia, blockchain, inteligência artificial, né, a gente está bombando, está evoluindo, o serviço público como um todo, né, só que do outro lado ainda tem uma tremenda dificuldade ou falta de acesso ao judiciário, pela simples falta do acesso digital, pela simples falta de um telefone, como a Giovana falou, né. Então, e aí, Hébio? Juízo 100% digital, né? A nossa meta. Então, vou começar a nossa conversa com uma frase do filósofo francês Pierre Lévy, que você me lembrou esses dias, e que diz que toda nova tecnologia cria seus excluídos. Então, como levar a justiça a milhões de pessoas que são titulares de direito, mas nem sabem disso, ou então elas não conseguem sequer entrar no fórum, né, por diversas razões. Aí como a gente consegue equilibrar aí na sua visão. E obrigada pelo teu tempo de estar aqui com a gente. Muitíssimo obrigado pelas palavras, Márcia, Giovana, né?
Vejo tantas pessoas aqui conhecidas e pessoas que agora já começamos a conhecer até pessoalmente, né, com alguns eventos, colegas aqui do Aurora, né, Iluminas, espero conseguir visitar em breve, que é a minha terrinha querida. Então eu fico muito feliz em estar aqui com vocês, né? E eu acho que para começar essa provocação que você me fez, eu vou lembrar, né, que não sei se vocês viram ali, mas no nosso próprio logo, né, na arte de divulgação do evento, tem uma interrogação, né? Então, estava até procurando ela aqui, para a gente poder mostrar ali. Ou seja, né, a gente não está falando aqui em incertezas, né? Até essa imagem é uma imagem que eu gosto muito dela, né? Que foi de um evento que teve aqui no tribunal sobre a consciência negra. Coincidentemente, estamos aqui, né? Eu vou só fazer aquela pergunta de prática. Vocês continuam escutando? Que às vezes tem, quando se eu tentar compartilhar o som, vai travar o som, né? Então, eu até acho muito legal porque e fazer esse comentário agora, apesar de não estar aparecendo o meu rosto, mas está aparecendo a imagem, porque agora no mês da consciência negra, nós, pessoas negras, somos chamados para um monte de evento, né? E, coincidentemente, Márcia me convidou para esse bate-papo aqui, já tem um tempo que a gente está namorando aí, né, com o Link Convida, e não foi por ser o mês da consciência negra, né? Foi porque é um tema que a gente precisa tratar. E uma das primeiras provocações que eu trago para vocês é exatamente essa de, tá, mas a gente faz o evento da consciência negra e chama pessoas negras. E para os outros eventos, os espaços que cada um aqui pertence, chama pessoas negras? A gente tem o mês da visibilidade LGBT, aí você vai atrás de alguém. E é até engraçado que acontece isso comigo, inclusive aqui no tribunal, né? Chega um determinado mês, o pessoal fala assim, a gente está precisando de alguém que é negro, porque é o mês da consciência negra. Eu pensei, nossa, né, a gente não conhece, né? Está fora da nossa realidade, né? Fora do nosso, enfim, do nosso dia a dia, né? Então, essa provocação aí que eu deixo, que assim, que não é um momento de exclamações, mas de interrogações. E aí, para a gente começar, então, no cerne da questão, eu estou colocando aqui no bate-papo um link que eu gosto muito. Eu vou convidar todas e todos para poder clicar nesse link, para a gente poder fazer um bate-papo sobre o que a gente sabe sobre excluídos. Vamos começar por esse ponto, né? A Lu já viu esse link uma vez, então, mas vamos lá, né? Elbia também, que estava aqui conosco, eu não vi ali se caiu, mas, por favor, então, cliquem no link, vamos entrar, eu vou compartilhar a tela novamente. Pode ser que alguém tenha entrado um pouquinho depois, então vou colocar aqui no chat novamente o link. Cliquem ali e aí eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder ver aqui novamente, né? Estão vendo aqui nosso fundo do mar já? Então, a Giovana já está aqui conosco, nós já estamos nos preparando para fazer um mergulho aqui, né? Fazer uma imersão na realidade, né? Regina, Aniele, Márcia e Fernanda também entraram. Carly, minha querida amiga, muito obrigado, né? Aproveitar aqui para falar, gente, que se hoje eu estou no mundo da inovação, foi por um convite que a Márcia fez para aquela visita, né? Quando o pessoal do Juspilab foi lá
no link, lá, né? Aqui no link, estamos aqui virtualmente, né? Então, eu fico muito, muito agradecido aí, né? Uma querida amiga. Todo mundo consegue ver a minha tela e consegue ver a tela ali que está rodando. Ok, então, olha só, eu vou começar o jogo e aí vocês ganham ponto quem responder mais rápido e quem responder certo a questão, ok? Então, vamos para a primeira questão, vou iniciar. Temos 13 pessoas aqui conectadas. Tentem não olhar para a tela que eu estou compartilhando agora, hein? Esse eu deixei até a cola do... Esse... Olha aí. Márcia na liderança, seguida de Giovana. Carly também ali correndo por fora. Vamos lá, vamos lá. Conceitos, né? Esqueci de falar que tem um tempo máximo também, né? Mas que se vocês responderem antes, vai rolando. Olha só, a Carly deixou a Giovana para trás e arrancou ali para usar a Márcia na liderança. Vamos lá. Daniela agora assume o terceiro lugar. Thiago correndo por fora. Vamos entrar aí no top 3, Thiago. Eu ainda vou fazer confusão. Tem uma Elaine e tem uma Eliane, né? Eu, se eu trocar os nomes, peço desculpas já por antecedência, tá, gente? Se alguém me chamar de Elvio também, tá valendo. Aê! Olha aí uma inversão, hein? Thiago não só entrou no top 3, como foi direto para a cabeça. Você está fazendo isso de propósito, Márcia, para deixar os convidados se... Ah, sei. Uhum. Recomendação 101 do CNJ. Super trabalho aí com Flávia Viana, né? Com uma equipe aí de muito 10. Ó, você... Desafio aí tirar o Thiago da liderança, hein? Mas eu estou escutando vezes, né? Deixa eu tirar essa. Pronto. Silêncio esse mundo virtual, né? Gente, se quiserem abrir o microfone e irem comentando, por favor, a ideia é essa mesmo, tá? Podem ir falando durante o jogo, eu vou desconcentrar vocês.
E a Elaine arranca para a liderança. Ó, gente, são 10 questões, hein? Quem quiser desbancar a Elaine é agora. Reta final. Deixa para tomar água depois, Thiago. Marca primeiro. Olha aí, ó, nossa resolução 425. Dando dica aqui, hein, para quem está acompanhando, né? Última pergunta. E aí? Fechamos nosso palmas para a Eliane. Giovana recuperou ali no finalzinho, né? Mariana chega em terceiro lugar. Olha aí que bacana, né? E aí, queria agora fazer uma pergunta aqui. Eu escolhi um nome aqui aleatoriamente, e aí eu não sei se tá em condições de usar o microfone, mas eu queria perguntar para a nossa colega que está nos vendo, Liliana, do TJ do Mato Grosso do Sul. Está aí conosco, Liliana, com o microfone em condições de usar? Oi, eu tô sim, mas eu tô no caminho do trabalho dirigindo, então eu não consegui acompanhar a tarefa. Mas Você não eu conseguiu tô prestando. acompanhar? Não, eu não consegui entrar no aplicativo. Aham. E o que que você diz isso pra gente? Assim, o que que você sentiu da gente aqui jogando e você Ah, fora? então eu fiquei com ansiedade de ver a atividade e não consegui. Achei bem legal. É uma atividade bacana, né? Ela Então, parece muito ser bem. bacana. Depois eu vou tentar entrar nela para ver como é que é, assim, porque eu não consegui. Eu olhei na sua tela aqui, meio que dirigindo, Aham. meio que. E aí fiquei um pouco atrapalhada, mas enfim, achei bacana. Então, É Liliana, só isso que a tem minha um experiência. problema. Ah, Tem um problema. Essa atividade aqui é uma hum. atividade que ela não funciona depois, né? Que pena. Mas enfim, mas eu Ela posso só conhecer o funciona aplicativo, agora. né? É um site, né? Pode considerar Sim. como aplicativo também, né? Mas, enfim, Uhum. quem não brincou agora, não brinca mais. Perdeu. Que pena. Perdeu, né? Tá Perdeu. bom, E aí vou tá? Mas eu tô. reabrir aqui a minha câmera. E o Uhum. objetivo dessa brincadeira, obrigado, Liliana, pelo teu comentário. O Ah, objetivo dessa sim. brincadeira, ele foi mais vocês pensarem nesse sentido. Elaine, que ficou em primeiro lugar ali, o que que você achou da dinâmica? Já comentou aqui no chat até, né?
Já estou aqui vendo como usar. Assim que acabar o evento, já anotei aqui na minha agenda, pesquisar do NERPod. Acho que para trazer as pessoas para o foco, para a concentração do grupo, assim, cortar as conversas paralelas, fazer as pessoas se jogarem de cabeça no que está acontecendo no momento, eu achei sensacional. Então, e você, Fernando? Está aqui também aparecendo para mim, meu. Fernando é de Belo Horizonte também? Isso, só aqui do Iluminas. Eu tô aqui igual a Meu Elaine, meu anotada a conterrâneo. ferramenta para usar. Achei sensacional a interação inclusive, a questão, né, do conhecimento também para testar. Achei maravilhosa. Não conhecia também, já está aqui anotado na lista. Olha só, gente, então, vamos começar por isso. Nós tivemos 3 pessoas comentando: Elaine, Liliana e Fernando. A Elaine e o Fernando falaram que foi uma experiência sensacional. A Liliana falou que se sentiu angustiada e ansiosa com a experiência. O que diferenciou os dois? Quem arrisca aí a dizer, né? Tá dito, na verdade, né? Tá Inclusão, dito, na né? Um verdade. estava até mesmo por conta do título. Os dois estavam incluídos na atividade e a Liliana estava de fora. Não pôde acessar, né? Exatamente. Né? E a Liliana foi uma. Nós estamos com 25 pessoas. Vou me descontar. Então, estamos em 24 pessoas, né, que poderiam participar. Nós tivemos aqui no jogo 19 participando, sendo que algumas entraram durante o caminho. E para quem participou, foi uma experiência gostosa, né? Mas para quem não participou, não participa mais, igual eu comentei com a Liliana, né? E se a gente começar a pensar, vamos começar a jogar aquela questão assim, né? Eu tenho a audiência da minha vida. Nós aqui do ecossistema do judiciário, principalmente para quem atua lá no fórum, está entrando todo dia. Mas para quem está de fora, é a audiência da vida dela. E aí ela não brincou naquela hora, né? Por que ela não brincou naquela hora? Eu expliquei para vocês como é que funcionava, como que acessava, né? Eu não expliquei como que acessava muito bem, né? Eu joguei um link no chat e vocês ali descobriram. Eu vi que teve gente que trocou o bonequinho, teve gente que colocou nome em letra, né, tudo maiúscula, tudo minúscula, primeiro, enfim. Mas a gente não explicou, né, como é que faz o processo. Então, essa é uma primeira provocação para a gente poder fazer, né? Como é que a gente pensa isso? Como é que a gente faz essas dinâmicas, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês novamente, eu queria pedir ajuda de vocês agora, para vocês falarem para mim, e aí podem escrever no chat ou falar, e eu vou escrevendo aqui, quais que são aplicativos ou sistemas, enfim, que a gente pode usar para fazer a justiça, o juízo 100% digital, né? Por favor, gente, podem abrir o microfone, fiquem à vontade para falar. WhatsApp? WhatsApp? Ótimo, WhatsApp. Primeiro, quem mais? Zoom, Teams, o Thiago está falando ali. Zoom, Eu aposto em WhatsApp também. Teams. Não, agora a ideia é só falar aplicativos, né? Qualquer um. Algum que tenha acessibilidade, né, Ébio? Não, tem que ser o nome do aplicativo, Elbia. Instagram. Instagram, ok. Instagram. Francisco falou 100%. Não, Francisco, também não vale. Agora é só o aplicativo. Messenger. Meet, boa. Meet. Podem abrir o microfone, gente. Podem falar.
Teve mais Telegram. Gente, eu não sou da época do Telegram, não. Ainda não instalei. Daniele. O message aqui, quem mais? Podem abrir o som, gente. Não sejam tímidas. Podem falar. Vamos fechar uns 10? Quem mais arrisca aí? Mais uns 2 para a gente poder fechar em 10. Webex. Obrigado, Thiago. Eu estava sentindo falta dele. Porque o Webex foi o primeiro, né? Que nós, do Poder Judiciário, utilizamos, né? Por conta da pandemia aí, né? Obrigado, Thiago. Eu ia falar, se você não falasse, eu ia falar, porque ele não podia ficar de fora aqui do processo, né? Um último, gente, para poder fechar. Quem que ajuda? Jitsi, beleza. Jitsi. Elbia ficou devendo, hein, Elbia? Elbia fica devendo um aplicativo. Mas tudo bem, tranquilo. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar aqui para vocês Opa, cliquei no botão errado, desculpa. Eu vou colocar de novo, tá? Aqui no chat. Eu estou colocando, então, no chat para vocês, tá bom? Estou colocando aqui no link, tá? Aqui no alto da tela que eu estou compartilhando. E o que vocês precisam fazer? Ou vocês clicam no link que está no chat, ou vocês digitam mente.com, colocando esse código 66359536, tá? 66359536. Acessem, por favor, esses links e votem em qual vocês acham que é melhor, tá? Qual é o melhor aplicativo desses que a gente listou para poder fazer o juízo 100% digital? É tão angustiante eu ficar com a câmera fechada. Todo mundo votou? Alguém tem alguma dúvida de como fazer? Por favor, se manifestem. Alguém não conseguiu? Né? Por favor. Então, nós estamos aqui até agora com cinco votos? Essa contagem aqui não funcionou muito bem, não, mas enfim. Alguém ainda não votou, gente? Por favor, se manifestem no chat para a gente poder auxiliar. Menos difícil, Thiago? Thiago, o menos difícil vira o melhor, né? Então pode ser sim. Né? Pode ser ele sim. Né? Alguém ainda não votou? Aí a gente passa para a próxima parte. Ninguém mais se manifesta? Ok, então vamos para a próxima parte. O aplicativo que ganhou foi o WhatsApp, tá? Tivemos ali pela contagem... Opa, mais uma ali. Tivemos aqui pela contagem 15, tá? Eu peço, por favor, agora que vocês escrevam para a nossa próxima pergunta, por quê? Porque o WhatsApp, na concepção de vocês, é o melhor aplicativo para a gente usar no juízo 100% digital. Eu devia ter escondido essa, para ninguém ficar vendo. Eu vou interromper o compartilhamento agora. Ninguém pegar cola com o amiguinho ou com a amiguinha. Né? Já temos aqui 4 respostas. Vamos lá.
Opa, tivemos participações aqui também pelo chat do bate-papo. Muito obrigado, né? Então, gente, vamos dar uma rodada aqui nos comentários, começando pelo chat. A gente teve o comentário aqui da colega Liliana, porque é o mais popular. Marcelo, imagino que seja da Justiça Federal, talvez, né? Marcelo Lima Pontes. Mais difundido, mas acho que deveria ter uma conta exclusiva para o trabalho, é importante, sendo mais usado, garantiria maior acessibilidade. Então, mais acessível, porque é mais utilizado e conhecido pelo público, ser o aplicativo mais popular e de fácil acesso, salvo raras exceções, todo mundo usa o WhatsApp, porque geralmente está incluso no plano de dados. Olha que perspectiva interessante que a gente teve, hein? Fácil instalação, fácil manejo da tecnologia, mais popularizado, simples manipulação, é acessível, é possível acessar facilmente pelo celular, né? O celular está na mão das pessoas. Esse daqui eu adorei. Não votei no WhatsApp, mas creio que a fácil operabilidade, manuseio e amplo conhecimento seria o motivo do porquê, né? Então, aqui nós tivemos 16, mais 2 participações no chat, a gente tem 18. Olha que interessante, gente. Nós temos, então, mais pessoas do que foi votado justificaram o WhatsApp como sendo mais usado. E a gente começou a ter um processo que é muito importante. A gente começou a pensar no que o outro está vendo de necessidade, né? Porque, assim, a maioria dos tribunais, a gente até tem o WhatsApp, mas a gente usa para o juízo 100% digital, né? Isso é uma coisa importante da gente lembrar e da gente refletir, né? A primeira coisa é a gente pensar no próprio conceito do juízo 100% digital, né? O que é o juízo 100% digital? O juízo 100% digital, ele faz parte de um projeto, né? Ele faz parte de um projeto que é o Justiça 4.0, né? E aí, eu vou trazer aqui para vocês, assim que eu me localizar, um pouquinho, desculpa, volta. Todo mundo usa 700 abas assim, né? A gente vai ficando louco aqui, perdido com as coisas. Então, olha que interessante. Primeiro, essa questão conceitual, né? Então, quando a gente está falando do Justiça 4.0, tudo bem que a gente tem ali a Lu e alguns colegas que já estão pensando no Justiça 5.0, né? Mas a gente ainda está ainda não estamos nesse nível, né? A gente ainda está aqui no Justiça 4.0. O Justiça 4.0, ele é um programa que ele inclui vários itens de desenvolvimento, do qual o juízo 100% digital é um deles. A gente tem os sinapses de inteligência artificial, Codex, plataforma digital do Poder Judiciário, balcão virtual, núcleos de justiça 4.0, e o juízo 100% digital é um deles. Então, olha que interessante, por exemplo, a plataforma digital do Poder Judiciário, ela é para ser um dos principais não, né? Pela resolução, ela é para ser a plataforma, né, de incentivar o desenvolvimento colaborativo entre os tribunais, preservando os sistemas públicos em produção, mas consolidando pragmaticamente a política para gestão e expansão do PJI. Tem gente que quando escuta isso daqui tem 1000 arrepios e tem gente que acha que é super legal. Exatamente porque cada um usa aquele que fica mais fácil para si, né? Tem gente que adora o PJE, tem gente que não gosta, né? Eu lembro que recentemente na Justiça Federal a gente teve uma situação aí de um ex-presidente, né, que teve o processo transferido da Justiça daqui do Paraná para Brasília, né? E uma das coisas que mais rolou foi assim, gente, vocês estão discutindo tudo, mas o mais difícil vai ser migrar do EPROC para o... Qual que era? Me ajudem, por favor.
A Justiça Federal aqui do Paraná usa o... EPROC. Você está com o som fechado, Márcia. Não, Ou eu que não estou te escutando? não está me ouvindo, mas é EPROC. Então, Foi do EPROC aqui usa o EPROC, aí o Thiago está trazendo para a gente que o TRF1 usa o PJE. E aí, um dos desafios é esse, né? É você pegar um processo de não sei quantos mil volumes, não sei o que e tal, e migrar de um sistema para o outro. Aqui tudo a gente ainda não começou a falar no atendimento de ponta, que é com o cidadão ou cidadã que vem para a jurisdição, né? E aqui a gente tem um vídeo super legal que explica a plataforma digital do Poder Judiciário, né? E olha que bacana. No início não havia regulamentação do processo eletrônico, O vídeo, e tudo era feito. Ele não tem audiodescrição, ele não tem libras, né? Então, assim, a gente tem ações dos processos que não levam em consideração uma parcela das pessoas que, quando vai acessar o mundo virtual, aumenta a condição de exclusão, né? E isso aqui, inclusive, Luciana e Elbia, né, fazem parte de um grupo que a gente estuda lá dentro do CNJ. Isso foi objeto de exposição nossa quando nós estávamos estudando para fazer a recomendação 101 dos excluídos digitais, né? O próprio site do CNJ, e aí a gente poderia abrir aqui o site da própria Justiça Federal do Paraná, pecam em alguns momentos quando a gente está falando de ferramenta de acessibilidade. Então, vejam bem, a gente nem chegou ainda no juízo 100% digital. Mas o sistema que a gente já usa normalmente, ele tem problemas. Agora, vamos trazer um case de sucesso? Olha que interessante isso daqui. Quando começou a pandemia, a Universidade Federal do Paraná, aqui, né, e aí não é porque eu sou coruja, né, que a minha esposa trabalha lá, mas a Universidade Federal do Paraná desenvolveu um trabalho fantástico de disponibilizar computador e internet. Então, ela disponibilizava para quem precisasse o chip também, para ela se conectar, para poder desenvolver o processo, né, de não ficar excluído das aulas. Olha que interessante. Isso daqui foi em maio de 2020, tá? Aí depois nós tivemos aqui, né, um edital em junho de 2020, o lançamento do edital para poder emprestar computadores, tá? Para quem que esse edital é focado? Nas pessoas que não têm ou que têm dificuldade em acesso à internet. Como que você concorre a esse edital? Agora vem a pegadinha. Para inserir, atenção, ao acessar o link para sua inscrição, você deve obrigatoriamente colocar seu login e senha, né? Olha que interessante, né? Fluxo contínuo para empréstimo de computadores durante a pandemia. Um segundo edital foi lançado, né? Mas como que eu acesso esses editais? Pela internet. Mas o meu problema é que eu não tenho acesso à internet, né? Ou se eu tenho acesso à internet, eu não sei preencher, como era o caso, por exemplo, de alguns estudantes que eram indígenas. Isso eu estou contando um caso real que aconteceu, né? Então, assim, quando a Márcia traz aquela fala, né? É até uma fala que eu adoro, é desse livro aqui. Gente, eu deixei milhões de abas abertas para a gente ir conversando. E eu acho que não é nenhuma dessas aqui que eu deixei... tá aqui, né? Então, esse livro aqui é o livro do Pierre Levy, né, que é o Cybercultura. Ele é um livro fantástico para quem quer aprofundar um pouquinho nessa seara. E aqui eu deixei até sublinhado, são as conclusões do estudo que ele faz. Então, ele fala aqui embaixo, né? Cada novo sistema de comunicação fabrica seus excluídos. Não havia iletrados antes da invenção da escrita, né? Olha que interessante. Mas, por causa disso, nenhum desses
fatos constituem um argumento sério contra a escrita, a impressão, a televisão ou o telefone. O que que significa? Significa que, deixa eu voltar meu videozinho aqui para vocês. Significa que, quando nós pensarmos num processo de inovação, a gente tem que, junto desse processo, e aqui a gente está falando de inovação tecnológica, mas a gente não está restrito à inovação tecnológica. Junto desse processo, a gente tem que pensar em quem ficaria à margem dele. Né? A gente tem que pensar nos pontos negativos que aquele processo traz. Ganha um brinde quem escrever agora quando que o Cybercultura foi escrito. 3, 2, ou falar, pode falar também. 3, 2, 1, chat ou falando. Alguém arrisca? 1980. Ô, Mário, você foi longe, né, Mário? Cybercultura foi escrito em 2000. Em 2000, gente. Esse estudo aqui, que está compartilhado na tela para vocês, que embasou, né, algumas situações, foi em 1996. Olha que dado interessante, né? Em 1996, havia 1.500 pessoas conectadas à internet no Vietnã. E a partir desse estudo, o Pierre Levy desenvolveu esse trabalho do livro, não só desse, né, mas enfim, né, de toda a reflexão que ele já fazia sobre cybercultura, ele desenvolveu essa reflexão que ele traz para a gente no livro, que é de 2000, e que se aplica perfeitamente agora. Se aplica, cai como uma luva, principalmente na pandemia. E aí a gente tem que lembrar, o Poder Judiciário, o ecossistema do Poder Judiciário, ainda hoje, ele é muito resistente a inovações, e principalmente a inovações que façam a atividade judicante ir para o virtual. Eu precisava usar esse termo atividade judicante, porque eu não sou da área, né? É a primeira vez que eu estou usando ele dentro de um contexto legal, eu anotei aqui que eu tinha que usar. Somos muito resistentes, né? Alguém aqui se sentiria seguro, por exemplo, em ser operado por um médico que teve grande parte da sua educação através de ensino à distância? Márcia, a gente conversou sobre isso um pouco já, né? Alguém aqui se sentiria seguro em voar com um piloto que fez a maior parte da formação dele num Boeing, enfim, no Airbus, em um simulador de voo? Mas essa é a realidade da gente hoje. A gente tem muitos médicos, a gente tem muitos pilotos, então já é uma realidade, né? Que estão desenvolvendo todo o processo de formação dele pelo ambiente virtual. Isso por si só não é bom ou ruim, desde que a gente tenha um processo de qualidade, né? A gente sabe que nós aqui, por exemplo, não seria possível nós estarmos reunidos aqui hoje se não fosse a pandemia. Olha só, né? Porque esse tipo de evento a gente não tinha antes da pandemia no Poder Judiciário com esse nível de interação que a gente tinha. E ainda hoje a gente dá preferência por eventos em que a gente faz a transmissão via YouTube e não tem essa interação em tempo real que a gente tem, por exemplo, numa sala do Zoom. Se esse evento tivesse acontecendo pelo YouTube, eu não conseguiria utilizar as ferramentas que a gente utilizou, porque ele não estaria acontecendo em tempo real, ia ter um delay, ia demorar a ver os meus comentários, eu ia demorar a conseguir ver o chat. E por que a gente continua insistindo em fazer eventos pelo YouTube, sendo que a gente tem várias ferramentas que ajudam a gente nesse processo, né? Então, assim, por isso que eu falei, pensar em interrogações, né, Márcia? E Giovana e demais colegas, né? Pensar em interrogações, assim, sobre esses aspectos, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, se a gente vai seguindo, por favor, fiquem bem à vontade.
Márcia, tocamos? Pode tocar, pessoal, fiquem à vontade, porque é um bate-papo, né, como vocês sabem, então todos podem também fazer perguntas e contribuições aí para o nosso convidado, vamos aproveitá-lo. Fiquem. Bom, eu vou trazer então aqui na sequência, né? Fiquem bem à vontade, tá, gente? Se quiserem escrever no chat, fiquem bem à vontade e a gente vai interagindo. Como eu havia conversado com vocês, vou compartilhar aqui novamente. Sumiu minha imagem. A Justiça 4.0, né, da qual o Juízo 100% Digital faz parte, é um programa grande. Uma das coisas que a gente tem é o trabalho de inteligência artificial, né? Agora eu pergunto para vocês, e aí, por favor, respondam. Pode ser escrevendo no chat, se estiverem um pouquinho tímidos. Um computador, ele pode ser racista? Um computador pode ser xenófobo? Um computador pode ser LGBTofóbico? O que vocês acham? Escrevam, por favor, no chat, ou abram o microfone e falem, fiquem bem à vontade. Né? Opa! Regina já trouxe uma... né? Regina e Giovana estão em posições antagônicas, né? Fernanda foi para o lado da Giovana e a Aniele vem para o lado da Regina. Olha que interessante, hein? 4 comentários, a gente já dividiu aqui o processo. O computador, lógico, né? Eu falei computador, talvez o computador, né, fique num conceito um pouquinho abstrato, né? Mas se a gente pensar no processo de inteligência artificial, a inteligência artificial, ela é muito confusa, né? Vamos pegar aqui um caso. Por exemplo, falando só da questão de inclusão. Não, vamos pular, né? Se vocês digitarem no Google, rapidamente, IA racista, eu nem coloquei inteligência artificial, coloquei só IA racista, a Luciane traz para a gente muito bem essa classificação. O algoritmo aprende com as percepções de seus usuários, né? Então, a gente vai ter aqui vários casos, e o primeiro caso, por exemplo, de 2016, falando dessa situação, né? E a projetada para dar conselhos se mostra um bot racista, né? Olha que interessante, eu vou abrir essa daqui do Facebook, que era sobre um caso específico de racismo, né? Então, o Facebook desativou mais uma inteligência artificial depois de um novo caso de racismo. Isso aqui a gente está falando de setembro de 2021. Olha que interessante, né? Aqui nesse caso, Liliana, eu falei certo, né, Liliana? Não é necessariamente um caso de inserção dos dados. Porque a pessoa, ela não, quando você cria ali, né, a gente tem o blockchain ali, né, eu sei que vocês tiveram um link, né, que falou, o último link falava um pouquinho sobre isso, né, quando você coloca a máquina para aprender, ela começa, aqui nesse caso, né, foi um caso de erro mesmo, esse caso aqui mostra bem o problema de inserção de dados, né. Após a reprodução de um vídeo que trazia trechos com homens negros, os usuários foram questionados pela tecnologia se gostariam de continuar vendo vídeos sobre primatas. Vejam que importante essa questão aqui, tá? Quando o Facebook, cadê a minha câmera? Volta aqui, câmera. Quando o Facebook... Agora voltou. Quando o Facebook desenvolveu esse processo, ele desenvolveu esse processo pensando na perspectiva da humanização. E como que a gente foi parar no primata? O que é um processo de uma inteligência artificial ou de uma máquina que humaniza o atendimento?
né? Eu vou abrir aqui para vocês. Ai, que medo, vou abrir meu WhatsApp aqui para vocês poderem ver. Porque aí a gente tem exemplos legais, né? Então, olha que interessante. Esse daqui é um bate-papo com a Cora. A Cora é a especialista virtual da Coca-Cola Brasil. Nós votamos ali, né, no caso, no WhatsApp, né? E o WhatsApp, ele permite que você configure o WhatsApp para ele interagir de uma forma mais humanizada conosco. Então, olha só, isso aqui tudo é um chatbot, né? Quando eu mandei um olá no WhatsApp, qual foi a primeira coisa que ele falou? Oi, eu sou a Cora. Ele personalizou. Ele se apresentou para mim, né? Ele colocou, isso daqui é por causa da LGPD, né? Antes não tinha essas coisas. A LGPD é interessante, olha aqui que legal, né? Então, ela já traz aqui aspectos, né, para a gente poder pensar. E quando ela começa a conversar comigo, vejam que isso daqui eu conversei com ela ontem. Ela perguntou qual que era o meu nome. Ela perguntou qual que era o meu e-mail. Ela falou, legal, qual que é o seu nome? Eu sou o Hébio. Ô, Hébio, prazer. Me informa seu e-mail, por favor. Né? Aí eu coloquei meu e-mail. Qual que é a sua data de nascimento? Aí ela me diz como eu escrever para que ela consiga configurar. E aí depois, na sequência, quando eu conversei com ela, isso daqui foi às 2h da tarde, aí na sequência eu conversei com ela às 2h49 de novo. Estava me preparando para a gente conversar. Aí ela fala, eu escrevi um termo que ela não entendeu, ela falou, desculpe, não consegui entender, eu sou um robô muito inteligente, mas ainda tem muita coisa para eu aprender. Vamos lá, Hébio, modéstia à parte, sou boa nos assuntos abaixo. Olha que interessante, né? Quando a gente monta um chatbot de atendimento para a justiça, a gente pensa nesses aspectos, né? A gente leva em consideração que tem uma outra pessoa que está ali do outro lado no WhatsApp, angustiada e tudo mais, né? Então, como que a gente vira a chave para humanizar as coisas? Vamos buscar os bons exemplos, né? E isso daqui, gente, esse negócio aqui da Coca-Cola, eu acabei não mostrando, né? Mas a primeira vez, eu sou fanático, né, por Coca-Cola, o pessoal me conhece assim, né, meu café da manhã, mas a primeira vez que eu conversei com a Coca-Cola, tá aqui, foi em 29/9/2019. O Tribunal de Justiça está entrando agora, né, o Poder Judiciário está entrando agora nesse debate, né? E quando alguém do Poder Judiciário configura ali que a pessoa faz um encaminhamento automático, já acha que é nossa, já deu um pulo, né? Que na maioria das vezes a gente manda a pessoa e alguém tem que responder manualmente cada resposta, né? Então, quando a gente fala do juízo 100% digital, pensando nos conceitos, a gente está pensando nisso. A gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa pensar que lá na resolução que cria o juízo 100% digital, ela fala exatamente disso, que todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores. Ponto. Né? É uma experiência agradável ou não para o usuário? Não falou nada. A resolução não se preocupou com isso. É uma experiência que exclui alguém? Não se preocupou com isso, né? E aí a Giovana traz um aspecto muito interessante quando ela fala da questão assim, a gente não tem computador, a gente às vezes não tem um celular bom, ou um plano de dados bom, por exemplo, para entrar numa audiência, né? Vamos pensar agora aqui, né? Numa audiência, numa questão assim. Olha que interessante, então, os cuidados que a gente foi ter, e aí eu vou aumentar um pouquinho aqui. Opa! Tá compartilhando ou tá pulando ali? Tá compartilhando legal? Essa aqui é a resolução, desculpa, a resolução não. A recomendação 101, agora minha câmera ficou aberta.
É a recomendação 101, né, que eu tive o prazer de ajudar, junto com alguns colegas, a compor. Então, a gente fez aqui várias análises, né, vários estudos, pensando na dignidade da pessoa humana, né, em vários aspectos, assim. Então, a gente começa com as considerações do conceito de cada parte. Olha que interessante, quem que é o excluído digital? Parte que não detém acesso à internet e a outros meios de comunicação digitais ou que não tenha possibilidade ou conhecimento para utilizá-los, inclusive com tecnologia assistiva. Nós temos uma realidade hoje de uma camada da população idosa que não tem a literacia digital, e o termo que a gente fala é esse, literacia digital, para poder utilizar certos sistemas. E aí a gente está falando, inclusive, de advogados e advogadas, né? Então, assim, a gente tem algumas pessoas que têm muita dificuldade em utilizar coisas que sejam mais complexas. A pessoa sabe a atividade de ser advogado, mas quando leva para o mundo virtual, ela vai ter a dificuldade, né? Por que ela vai ter aquela dificuldade? Porque aquele ali não é o mundo dela. Aquilo ali não é o mundo dela, né? Aquilo ali é outra coisa, né? É outro aspecto. Então, quando a gente fala aqui, a gente não pode falar só no recurso tecnológico para poder acessar o Poder Judiciário, né? O Tribunal de Justiça aqui do Paraná, nós compramos o Teams para poder ser o sistema, e isso começou antes até da pandemia. E um processo que eu considero assim, que os nossos gestores aqui foram muito iluminados em fazer, foi que, junto da aquisição do sistema Teams, eles contrataram um curso do sistema Teams para poder ser disponibilizado para todo o ecossistema do Poder Judiciário do Estado do Paraná. E nesse curso, a gente levou em consideração, primeiro pelo YouTube, porque é a ferramenta que as pessoas mais acessam, uma grande aula, onde todo mundo podia participar, em que a gente deu orientações gerais de como a pessoa podia acessar o Teams. Depois, a gente seccionou cada grupo do tribunal, por exemplo, assistentes de direção de fórum e magistrados que atuam no processo, eles têm uma necessidade dentro do Teams. Então, a gente fez um módulo que ia ter esse treinamento. A gente teve um módulo que foi só para quem trabalha em departamento do tribunal, que está na esfera puramente administrativa, né? A gente foi separando por módulos, foi ajeitando essas coisas, quem trabalha em segundo grau, quem trabalha em primeiro grau, e foi azeitando ali, né, o curso, para poder apresentar a proposta que tivesse mais dentro da realidade das pessoas. A primeira semana que a gente começou a usar o Teams, gente, choveu de queixa. Todo mundo criticou. Hoje, o Teams é uma ferramenta que ninguém questiona dentro do tribunal, né? Por quê? Porque a gente fez a capacitação e a gente se colocou à disposição, a gente tem um curso no ambiente virtual de aprendizagem da escola judicial, autoinstrucional, a gente tem pílulas de conhecimento sobre cada etapa que precisa fazer, né? Agora eu pergunto, nós enquanto Poder Judiciário, né? Nem como ecossistema, nós Poder Judiciário, quando a gente disponibiliza o juízo 100% digital, o que a gente disponibiliza para as partes, para o jurisdicionado, para ele poder acessar aquele sistema? A gente disponibiliza junto um pacote, né? Que tipo de pacote a gente disponibiliza junto para que essa pessoa avance, né? É um pacote que está levando em consideração quem? Nós ou eles? Porque aqui, né, até na tela que está falando, a recomendação, ela não considera o Poder Judiciário como excluído digital. Nós temos a obrigação de desenvolver o conhecimento para poder interagir no juízo 100% digital.
E aí cabe muito às escolas judiciais, aos processos, chegar junto da equipe, né? Porque a gente tem vários problemas que acontecem, por quê? Porque a equipe não é treinada, né? Se eu não treino direito a equipe, como é que eu vou cobrar da minha equipe, né? Magistradas e magistrados, tem alguns, né, que ainda falam, né? Certas coisas não são para mim, porque a minha função é a função judicante. Tem isso, né? Ok, mas tipo assim, né? Se a pessoa não sabe, se o magistrado ele não sabe escrever, ele não vai desenvolver a atividade judicante, né? Então, tem algumas coisas que você tem que saber para poder prestar um bom serviço, né? Não é a esfera administrativa. Isso é o material que você precisa dispor para poder desenvolver o teu trabalho, né? E dominar essas resoluções, né? Essas legislações e tudo mais, exatamente para que a gente consiga fazer os processos da melhor forma possível, né? Porque, assim, vai chover de situações, né? Vamos pegar uma situação curiosa? Eu perguntei para vocês se a inteligência artificial poderia ser racista, xenófoba, LGBTfóbica, né? Temos aqui inúmeros exemplos, igual aqueles que eu mostrei para vocês, de coisas que poderiam ser consideradas assim. Então, por exemplo, em 2018, a Amazon desenvolveu um processo de seleção dos perfis, né, através de inteligência artificial visando contratação. O que a ferramenta fazia? Quando ela identificava palavras como mulheres ou feminino, ela excluía os currículos. Isso nós estamos falando de 2018, não é uma coisa tão anterior assim, né? Por quê? Vem aqueles milhões de porquês, né? A gente tem casos de... E aí é um problema que a gente falou aqui, né? Acho que foi a Luciene, né, que teve que se ausentar, inclusive, colocou aqui no chat, né? Mas ela colocou a questão, né, do algoritmo que aprende com as percepções. Vocês têm noção de que se eu trago a inteligência artificial para o tribunal, ou se eu penso em fazer um atendimento mais humanizado, se eu penso em fazer um atendimento que utilize aceleração e coisas assim, se antes eu tinha preconceito em um processo, com a inteligência artificial, eu consigo fazer vários processos com viés racista, com viés machista, e isso já está acontecendo, né? A gente tem casos concretos nos Estados Unidos de pessoas que estão sendo condenadas pelo reconhecimento facial ou recebendo penas mais duras porque elas pertencem a certos grupos. Grupo latino, grupo de negros e grupo de grupos muçulmanos. Estão recebendo penas mais duras no processo porque pertencem a esses grupos do que outras pessoas. Então, a gente não pode ser ingênuo, né? Se a gente vai fazer o processo aqui de humanização, né, ou se a gente vai fazer o processo da justiça, né, do juízo 100% digital, você tem que pensar em todas essas coisas, né? E até do outro lado. Então, assim, a IA ela pode ser racista. A inteligência artificial, o chatbot, ele pode sofrer preconceito? O que vocês acham? Agora mudou um pouquinho, né, Giovana? Ficou mais... Não sei sobre isso também, conta aí. O que vocês acham dessa provocação, Márcia? Olha. Perfeito. Eu acho que teve alguma coisa com relação à Siri, né? Que eles estavam da Apple, não era alguma coisa assim? Que eles estavam... Não foi isso, mas é alguma coisa a ver, que eles estavam tentando mudar o nome da Siri e para que ela fosse uma assistente virtual masculina, um assistente, porque sempre fica nessa de, tipo, a mulher ser a secretária, a mulher tá subserviente, né, ao homem, mas é que não tem nada a ver, mas eu acho que pode
Pode ser, sim. Sim. Você ficar brincando com a Siri, se fosse um assistente masculino, você não faz brincadeirinha. Olha que interessante. Interessante e triste, né? Em abril de 2021, o chatbot Alu, né, o chatbot da Magazine Luiza, ele teve que gravar um vídeo para poder falar sobre os assédios que ela recebia. Né? A Bia, que é a inteligência artificial do Bradesco, que é o caso que a Liliana traz para a gente, 95 mil mensagens de ofensa e assédio sexual de diversos tipos. Gente, isso é doentio, né? Não, não é doentio. Né? Isso é criminoso. Né? Porque quando a gente fala no doentio, a gente retira daquela pessoa que está cometendo o ato uma certa responsabilidade, atribuindo a ela um papel de doença. Não, isso aqui é crime. É crime. Quer dizer, talvez juridicamente seja um pouquinho complicado de falar em crime, porque a conduta teria que ser aplicada a um sujeito de direitos. Né? Não é minha seara, mas talvez, mas é uma atitude criminosa. Né? Eu, como sou cientista social, eu posso fazer esses devaneios, assim, né? Ao sofrer assédio, é muito comum um assistente virtual dar respostas leves, né? Que é esse daqui. O movimento quer combater assédio cibernético. Né? Então, 73% já foram assediadas via online. É muito sério, né, esse aspecto, né? Então, a gente tem que estar muito atento a essas coisas para a gente não se perder, né? Porque, assim, a gente coloca um vídeo, aí o vídeo não tem audiodescrição, a gente coloca uma imagem no site, a imagem, ela não traz a identificação da imagem para que um leitor virtual possa ver. Elbia, que está aqui conosco, né, militante na área dos direitos da população com deficiência, a gente sabe disso. Às vezes a gente tem a imagem e dentro do site, o que é o caso, inclusive, né, que eu trouxe aqui para vocês, que a gente tem que conseguir, né, fazer essa autocrítica, né? E só porque eu falei isso, eu tirei aqui do ar. Mas, por exemplo, né, no próprio site da Justiça Federal, vocês têm... Meu Deus do céu, tô levando uma surra aqui agora, gente, desculpa. Então, assim, no próprio site da Justiça Federal, vocês têm aqui o assistente virtual do Velibras. Tá? Existe o assistente virtual do Velibras que permite a interação. Mas as imagens que são colocadas aqui, ela não traz o recurso que seria necessário para ter a audiodescrição ou a leitura de texto. Então, assim, esse é um primeiro problema, né? A gente já tem a ferramenta disponível, até porque isso é uma normativa do CNJ, né? E a ferramenta é uma ferramenta até muito interessante. Por quê? Porque eu posso configurá-la, só para não parecer que eu estou só criticando, tá, gente? Eu acho muito legal as iniciativas que vocês têm. Assim, não está abrindo aqui, ele às vezes trava aqui. Deixa eu falar só em defesa que o pessoal está trabalhando esta semana nisso, então, para ler, ouvir o áudio, ouvir a leitura, né? Márcia nunca mais me chama. É muito legal. A gente teve agora... Ai, não está querendo rodar aqui. A gente teve até algumas outras ferramentas, né, que podem ser usadas e tudo. Mas, assim, a gente tem que ir pesquisando a fundo, né, trazendo o usuário para poder... Deixa eu reiniciar aqui. Trazer o usuário para escutar do usuário, né? Essa é uma prática muito legal que os laboratórios de inovação fazem, né? Então, desenvolvemos aqui o sistema. Ótimo. Então, agora vamos usar uma metodologia para escutar as pessoas que seriam o objeto, que são, né, o objeto dessa ferramenta, para a gente poder ver. Eu não sei se o áudio vai ser... Eu não lembro se eu cliquei em compartilhar o áudio aqui,
mas depois vocês podem experimentar em acessar aqui, por exemplo, o balcão virtual, e quando clica no ouvir o texto, ele não está conseguindo ler muito bem as vírgulas e pontos, né? Então, como o Márcia já disse, está sendo trabalhado, e essa é a preocupação que a gente tem que ter, né? Não adianta só eu instalar a ferramenta de ouvir o texto, eu tenho que testar com o público-alvo, e isso é humanização, né? Mais do que a gente pensar em quantas pessoas tem que não têm acesso a computador ou que não têm acesso, a gente tem que pensar se o que a gente está fazendo tem qualidade suficiente para chegar lá. Porque é igual aquela frase do Pierre Levy. Toda inovação, ela vai trazer no seu bojo uma exclusão. E não é por isso que a gente vai deixar de inovar. Pelo contrário, a gente tem que ter a humildade e a capacidade, né, de entender isso e avançar. Porque a empatia é um processo muito interessante. É o calçar o sapato dos outros, né? Mas antes da empatia, a gente tem que enxergar o outro. Antes da empatia, a gente tem que conseguir ver o outro para a gente colocar o sapato do outro, né? A gente acabou de ter o evento da resolução da população em situação de rua, e aí teve uma fala do nosso colega lá, salvo engano foi até o Renan mesmo que falou, ele falou assim, olha gente, a gente fala muito que a população em situação de rua é invisível, mas no Poder Judiciário, a população em situação de rua não é invisível. Quando a gente está falando da execução criminal, a falta de um RG não é impeditivo para que aquela pessoa receba uma pena. Olha que profundo isso. Eu que trabalho com direitos humanos, nunca tinha parado para pensar nisso. De fato, uma das questões que a gente mais discute quando a gente vai falar da população em situação de rua, Lu está aqui conosco, né, Elbia também, que participou do grupo de estudos lá, né, demais colegas, é daquela preocupação que eles têm, às vezes, de carregar a tornozeleira eletrônica. Né? Ok. Então, ele é visível, ele tem direito. Então, por que quando ele precisa entrar num fórum, quando ele está sem a identidade, ele não pode entrar num fórum? Né? Não, ele entra se ele estiver preso. Então, assim, são muitos aspectos que a gente tem que conseguir, a gente tem que enxergar o outro, para daí a gente conseguir, né, calçar o sapato do outro e fazer esse exercício. Né? Gente, acabei falando um monte aqui, né, já são 2h48, mas, enfim, né, vamos trocar e tudo, né? O que vocês querem complementar e tudo mais. Liliana está coçando ali para falar, estou sentindo isso. Uma grande aula, a gente nem viu passar o tempo, Hébio. Né, realmente já passou aqui do nosso... Né, tá passando do nosso tempinho que a gente costuma ficar, mas acho que foi super agregador tudo que você trouxe, provocou muitas reflexões. Vou deixar aqui a Fê, a Liliana ergueu primeiro a mão, depois a Fernanda. Aí é com vocês, meninas. Eu só vou colocar uma experiência em relação ao que o Hébio falou. Eu estou aqui acompanhando alguns juízes que estão em formação, que ingressaram recentemente no TJMS. Eles estão fazendo uma reciclagem, assim, um rodízio nas varas, né, para fazer um aprendizado. E aí, um determinado processo que eu estava instruindo numa audiência, o pedido era uma indenização decorrente de uma prisão ilegal, enfim, né, uma área civil. Mas o que eu achei interessante é que então, o juiz que recém ingressou percebeu e ele né, ficou um pouco chocado, é que essa pessoa que foi presa não tinha documento. E aí ele já tinha cumprido uma pena, já há alguns anos, já tinha cumprido a pena, tinha saído, enfim, a discussão no mérito não adianta. Aí ele ficou assim, me questionando a respeito exatamente disso. Como que uma pessoa pode ser presa, cumprir uma pena, ser condenada, ser processada e não ter documentos? Então, acho que isso casa bem com o que o Hébio estava falando, né? Essa falta de a gente enxergar esse excluído.
E é uma coisa que às vezes a gente não para para pensar, que talvez que nem eu tinha me dado conta desse fato que então o juiz novo se atentou, né? E aí me levou a ter essa outra perspectiva, que durante talvez esse tempo todo que eu sou juíza, eu não consegui visualizar. É importante isso. Era essa a experiência que eu queria compartilhar. Muito obrigado. Eu queria até compartilhar também um dado, né, que eu antes de vir para o Poder Judiciário, eu fui agente penitenciário aqui no Paraná durante 12 anos. Né? Desses 12 anos que eu fiquei, 6 anos eu trabalhei no fundo de uma penitenciária, né, de regime fechado que tem aqui. Era fechando cadeado mesmo. Durante os estudos, né, que eu estava lá dentro, eu cheguei a um dado da própria Secretaria de Segurança Pública aqui do Paraná, de que 30% das pessoas presas não tinham a identificação de raça no seu prontuário. E eu cheguei a esse dado, por quê? Porque eu queria debater a questão do racismo no interior das delegacias da Polícia Civil com uma turma de delegados da Polícia Civil. A pessoa está presa, ela está ali dentro 24 horas. E 30% das pessoas não tinham esse dado sequer identificado no seu prontuário. E aí o meu questionamento para essa turma de delegados foi: como que a gente pode falar se existe ou não racismo na Polícia Civil se a gente não consegue enxergar quem que são as pessoas que estão lá dentro? Porque, para eles, isso não era um problema. Quando eu falei esse dado, eles falaram: ah, mas qual que é o problema não ter identificação de raça? Né? Mas a Fernanda ia comentar, né, também, desculpa. Primeiro eu só quero agradecer, porque enquanto eu estou ouvindo várias coisas aqui, eu sou do Ministério Público Federal, Marcinho, ó, beijo, minha linda, beijo para todo mundo. E a gente está aqui tentando criar uma réplica do balcão virtual, né, para a gente poder trazer. Enquanto eu ouvi as coisas, eu mandando lá pessoal de informática que está envolvido nisso, olha isso, veja isso, eu estava aqui meio paralelo. Então, eu, assim, super agradeço essa oportunidade, principalmente ao Link, né, que estou sempre vendo quando é possível a gente estar aqui junto, muito esclarecedoras, colocações importantíssimas. Eu acho que a gente ainda não sabe quantos excluídos são, porque cada hora que a gente olha para um, a gente esquece de um pedacinho. É muito grande isso, né? A Márcia sabe, a gente esteve no Rubijus fazendo aquele projeto todo, a gente olha para um pedacinho, parece que esquece outro pedacinho. É muito grande, a gente precisa realmente abrir, né, a nossa visão, abrir o coração e a visão para esse mundão que é o Brasil. Eu acho que nenhum lugar vai ter essa dificuldade que a gente tem de tantas classes. Então, a gente tem que estar sempre se ajudando aqui, sempre juntos, né? Todos nós. Cada um, olha, descobri mais um pedacinho, olha, fomos atrás de outro. Eu acho que é meio por aí. Muito obrigada mesmo. Era isso. Legal, obrigado pelo comentário, obrigado também, Luciana, que comentou ali no chat. Eu estou colocando ali no chat também o link direto para a recomendação 101 do CNJ. A gente buscou fazer isso, Fernanda. E uma das coisas que a gente buscou fazer foi escutar as pessoas, né? Esse é um processo que a gente está fazendo muito. Então, por exemplo, na resolução 425, Luciana fez um trabalho ali muito bacana, principalmente, né, junto com o Renato, fisicamente, lá em São Paulo, porque quando a gente escreveu a minuta da resolução, ela pegou junto com o Renato e com mais alguns colegas da Justiça Federal de São Paulo e foi para um lugar ali que servia refeições à noite e foi conversar com o pessoal da população em situação de rua sobre aquilo que a gente tinha escrito, né? A gente já tinha escutado o Ministério Público, Defensoria Pública, União e estados e todas as coisas, né? Mas a sugestão que eu traria, Fernanda, seria principalmente dialogar com a comunidade, né? Dialogar com a comunidade, porque muitas vezes a gente tem que descer, né? A gente tem que descer.
E esse descer ainda é uma coisa muito confusa, para mim, principalmente, é muito complicado, porque a gente está num pedestal que a gente não deveria estar enquanto Poder Judiciário, né? Enquanto Poder Judiciário, a gente está num pedestal que a gente não deveria, não poderia estar. E eu fico muito feliz de encontrar tantas pessoas aqui que de fato, não enxergam esse pedestal, porque, né, ele não existe, a gente trabalha como pares, né? E escutar o outro. A vantagem da inovação é que ela traz uma metodologia que permite que, se a gente aplicar corretamente a metodologia, isso é uma coisa muito importante também, né? A gente não pode fazer de modinho, né? Se a gente aplicar corretamente a metodologia nos processos, Visual Law, Design Sprint, igual nós fizemos lá em Brasília, semana retrasada, o Design Sprint, o Design Thinking e tudo mais, aplicando corretamente isso, a gente faz a cocriação. A gente faz a cocriação, né? Não é mais uma resposta do Hélio, não é mais uma resposta da Giovana ou da Luciana. É uma cocriação. Não tem dono aquele resultado que a gente chegou, né? Isso eu acho que é a chave que a gente precisa virar e chegar, né? Que aí vai ser um resultado que, de fato, a gente conseguiu, né, avançar. E é processo, gente, é processo, né? Há algum tempo atrás, o pessoal estava discutindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente aqui continua discutindo coisas que estão lá e coisas que são novas. E a gente vai continuar, né? Isso não adianta, é um processo que a gente vai vencendo passo a passo. Hélio, muito obrigada. Eu não sei se mais alguém quer falar, mas acho que pelo adiantado da hora dá para a gente encerrar, né? Foram muito lindas as suas palavras, muito proveitosas. E hoje mesmo eu estava lendo um livro novo daquele escritor Adam Grant, que ele escreveu um livro Pense Novamente, Pense de Novo. E ele fala justamente isso, assim, a gente, na questão da informática, se alguém usa o Windows 95, você olha para a cara da pessoa e fala assim, nossa, tipo, como que roda isso? E mesmo nessa questão dos fluidos digitais, a gente ouvir as pessoas, muitas vezes a gente tem o pensamento lá de 95. Em 95, eu acredito que todos aqui já éramos grandinhos, ou pelo menos ali estávamos na infância. Então, a gente sempre tem que se atualizar, a gente sempre tem que verificar o que está acontecendo, e isso acontece com a escuta, né, e com o aprendizado. Então, muito obrigada. Eu acho que a gente está aí num passo... Estamos dando os passos para o Judiciário 4.0, como você bem disse, para o Judiciário 100% digital, mas a gente não pode esquecer daquelas pessoas ainda que não tem o celular, não tem o chip, não tem... Então, a gente tem que atender bem essas pessoas, né? Eu encerro por aqui. Eu acho que a gente não vai ter mais um link com vida esse ano, né, Márcia? Não vai dar tempo, porque estamos todos assoberbados. Esse foi o 15º. Espero vê-los no 16º ano que vem. E muito obrigada, tá certo? E uma boa tarde para todos e todas. Obrigada, Hélio. Muito bom tê-lo aqui conosco. Certo? Obrigada, gente. Obrigada, Hélio. Valeu. Nos vemos em 2022.